Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Obrigado, Marco. Vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos, né? No livro de Mateus. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Hoje nós vamos estudar dos versículos 13 até o 20. Mateus 16, de 13 a 20. Como eu disse no domingo, irmãos, o nosso estudo de hoje, ele vai abordar um tema que pode ser que seja um pouco confuso, né, dependendo da maneira como nós lemos o texto, como nós interpretamos o texto. É um texto que, por essa complexidade que às vezes ele apresenta, até cria-se ideias, cria-se teologia em cima disso, cria-se, enfim, dogmas, né, que perduram por anos, né? E esse texto especificamente, como eu mencionei no domingo, é o texto aí principal, né, para dar base à Igreja Católica, para sustentar a ideia de se ter um Papa, né? E a ideia de que Pedro, então, foi esse primeiro Papa, no caso. E nós vamos entender, então, né, melhor tentar entender, né, o que o texto quer dizer, o que nós podemos trazer para as nossas vidas também. O contexto hoje do estudo, ele acaba sendo um pouco mais teórico, né, um pouco mais maçante, mas é importante nós entendermos algumas coisas aqui, irmãos, principalmente sobre onde nós temos colocado a nossa fé, sobre quem nós temos colocado a nossa fé, né? Inclusive é o tema do nosso estudo de hoje, é edificados sobre a rocha, certo? Vamos ler o texto, então? Capítulo 16, do 13 até o 20, diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Senhor, nós estamos diante da sua palavra, Deus, e o nosso pedido, a nossa oração nesse momento é para que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Não por aquilo que nós sabemos, não por aquilo que nós entendemos, mas por meio do seu Santo Espírito, Pai. Abra os nossos olhos, ouvidos, prepara o nosso coração e a nossa mente para que nós possamos receber a sua palavra, ó Deus, e sermos um terreno fértil para que ela possa dar frutos em nós. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nesse trecho que nós lemos aqui, nesses versículos, né, nós vamos refletir então sobre essa ideia daquilo que se chama de primado de Pedro, que é a crença de que Pedro foi esse líder supremo, esse líder primeiro da igreja, né? E que essa ideia dessa liderança maior, suprema, foi continuada através das figuras dos papas, tá? É uma das principais bases teológicas da Igreja Católica, como eu já disse. Segundo os registros da própria Igreja Católica, já existiram 267 papas. Então, assim, não é algo que começou a acontecer ontem, ou algo que, né, eles inventaram. Não, tudo tem um porquê, né?
E por isso que é importante nós entendermos o que o contexto realmente aqui está dizendo, né? É importante nós entendermos o que Pedro é, qual que é o papel de Pedro na igreja de Cristo. E qual que é o papel de Cristo para a igreja também. Então nós precisamos entender que o ponto de partida de tudo isso, para nós entendermos, é entendermos que a igreja foi fundada por Jesus, certo? Da qual todos nós cristãos temos a nossa origem. Por isso, essa origem, ela não pode ser reduzida a uma denominação, ela não pode ser reduzida a uma placa de igreja. A igreja de Cristo, ela não é romana, ela não é presbiteriana, ela não é batista, ela é a igreja de Cristo, tá? Por exemplo, durante os 4 primeiros séculos da história da igreja, da história cristã, não existiam denominações, era uma coisa só. Era a igreja católica romana reinando e representando ali todo um desvio do ensinamento dos apóstolos. Por isso, irmãos, que nós sempre comentamos, sempre falamos e reforçamos a importância da reforma protestante para nós. Porque se não tivesse sido essa reforma, obviamente, né, a iluminação de Deus, né, o encorajamento, a autoridade que Deus colocou sobre a vida de algumas pessoas, para que eles dessem esse passo na reforma protestante, nós não estaríamos aqui provavelmente tendo a oportunidade de viver a fé como nós vivemos hoje, tá? Então, por isso que é importante sempre dar destaque para isso, porque foi um movimento que implica em coisas reais ainda para nós hoje. Tá? Tudo isso que nós vivemos, essa liberdade que temos de ler as nossas Bíblias, algo tão simples, se deve à reforma protestante. Tá? O Papa Bento XVI, por exemplo, ele não reconhecia as igrejas protestantes, certo? Porque para ele, só a igreja católica romana é a igreja verdadeira de Cristo, ou seria a igreja verdadeira, né? E segundo o ensino católico também, o Papa, ele é essa autoridade máxima, ele é coroado com uma tríplice coroa. Como que isso se dá, né? Ele é considerado sendo rei no céu, na terra e do inferno também. Tamanha autoridade que para eles a figura do Papa tem. Além disso, eles dizem que o Papa também possui 2 espadas, né? Da autoridade tanto sobre a religião, como também sobre o governo, sobre os povos, certo? E nós vamos analisar então o que o texto realmente quer dizer, e nós vamos perceber que o texto em momento algum dá base para que essa ideia do papado seja embasada, né? O texto não está falando sobre isso, como nós vamos ver. E a primeira coisa que nós já deixamos claro aqui então, é que Pedro nunca foi um papa. Certo? E o Papa, seja ele quem for, nunca é um sucessor de Pedro, muito menos, tá? E por que não? Vamos aos motivos então. Primeiro, por conta de uma má interpretação do texto. O versículo 18 fala sobre a pedra em que a igreja será edificada. E geralmente existem 3 interpretações sobre quem é a pedra então. Nesse texto, né? A primeira interpretação, que seria essa interpretação da Igreja Católica, é de que Pedro seria a pedra. Uma segunda interpretação é que aquilo que Pedro falou sobre Jesus ser o Cristo, o Filho de Deus, é que seria a pedra. E uma terceira interpretação é que Cristo seria a pedra então. Bom, se nós olharmos para o que o texto original grego vai dizer sobre isso, quando nós lemos a palavra Pedro, o nome Pedro, no grego, ele significa Petros, que tem o significado traduzido, né, como um pedaço de pedra. Já a palavra pedra significa Petra, que significa uma rocha sólida agora. Então não é só um pedaço de pedra, é uma rocha sólida, tá? Além disso, Petros, que é o nome de Pedro, no caso, é um substantivo masculino, enquanto Petra é um substantivo feminino. E quando Jesus vai falar sobre a pedra, ele utiliza o pronome essa, que também é um pronome feminino. Então ele diz, sobre essa
pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, claramente Jesus está se referindo à pedra, à rocha, né? E não a Pedro, tá? Mas então, aí o nosso desafio fica em entender o que é então a pedra, né? Se Jesus quisesse aqui dizer que Pedro era esse fundamento, que Pedro era essa rocha, no caso ao qual a igreja seria edificada, então ele teria dito: tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. E não foi o que ele disse. Jesus falou de uma forma que deixasse claro. É lógico, irmãos, que talvez na tradução, né, para aquilo que nós vamos ler, da forma como nós lemos, dá a entender de fato que ele esteja falando isso, sobre Pedro, né? Só que nós precisamos entender que a Bíblia originalmente não foi escrita no português. Os verbos não são conjugados como nós conjugamos, né? Toda a gramática da língua é diferente. A forma como o grego era escrito e é interpretado é diferente. Então, por isso que nós precisamos ter atenção quanto a isso, né? Então, Jesus deixou claro ali na forma como ele falou aos discípulos, às pessoas que estavam ali, que ele não estava falando sobre Pedro, tá? E se nós analisarmos com cuidado todo o contexto aí do capítulo 16, nós vamos perceber que todo esse contexto gira em torno da identidade de Jesus. É tudo falando sobre Jesus. Por isso, irmãos, que nós não podemos tirar partes da Bíblia e querer formar uma ideia, uma opinião em cima de um ou dois versículos, em cima de um trecho só. Nós precisamos analisar todo o contexto do que está falando. E o contexto aí do capítulo 16 está falando sobre Jesus e não sobre Pedro. Por exemplo, Jesus pergunta ao povo quem ele é. Nessa conversa aqui mesmo, Jesus está perguntando exatamente isso para o povo, para os discípulos. Quem vocês acham que eu sou? Quem as pessoas aí estão dizendo que eu sou? Ele não estava falando sobre Pedro, ele estava falando sobre ele. Ele pergunta para os discípulos, né? Quem eles dizem que ele é? Aí é quando Pedro vai dizer: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus elogia Pedro por conta dessa confissão que ele faz. E aí ele deixa claro que é sobre essa declaração, ou seja, sobre o próprio Cristo ser o Filho de Deus, que a igreja será edificada. Irmãos, se nós pensarmos um pouquinho e tentarmos ser um pouquinho lógico, não fica difícil de entender. Nós nos reunimos como igreja para engrandecer, para glorificar o nome de quem? De Cristo. Não é de Pedro, não é de Paulo, de ninguém, é de Cristo. Logo, ele é a pedra. Logo, é sobre o fato de nós entendermos que Cristo é o Messias escolhido, Filho de Deus, que nós nos reunimos como igreja. Então é com base nessa afirmação de Pedro, de que Cristo, de que ele é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, que a igreja é edificada. Certo? É sobre essa rocha, porque essa é uma palavra inabalável, essa é uma palavra que não tem variável, é uma palavra certa e inerrante, que não muda. Então Jesus está dizendo que ele mesmo é a rocha. Então a conversa toda não era só entre Jesus e Pedro ali, irmãos, era uma conversa com todos os discípulos, e o tema central ali era sobre a identidade e a missão de Jesus, não a posição de Pedro. E aí várias vezes, nós podemos ver no decorrer dos textos, não só aqui, mas nos outros evangelhos também, Jesus sempre fala dele mesmo em terceira pessoa. Por exemplo, Mateus 21:42, ele fala: a pedra que os construtores rejeitaram. Quem que é a pedra que os construtores rejeitaram? É ele mesmo, é Jesus. João 2,19, derribai este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ele está falando de quem? Dele mesmo. Ele está falando em terceira pessoa, né, como se fosse de outra. Jesus tinha essa forma de se comunicar. Por várias vezes ele falou em parábolas também, né, porque e como nós vemos aqui também, no último versículo que nós lemos, Jesus mais uma vez pede aos discípulos que eles não contem que ele é o Cristo. Então ele não saía falando escancaradamente assim para qualquer um que ele era o Cristo, o Messias escolhido, porque ele sabia que ainda não era chegada a sua hora, e se ele fizesse isso, as coisas tomariam uma outra proporção naquele momento, né? Então
Uma outra coisa, a Bíblia, ela nunca usa o termo Petra, que é o termo usado aqui para descrever essa pedra, essa rocha, para pessoas. Em todos os momentos em que essa palavra aparece na Bíblia, ela se refere a Deus, e não a homens, e não a pessoas. O próprio Pedro, irmãos, ele reconheceu Cristo como essa verdadeira pedra. Atos capítulo 4, versículo 11, ele vai dizer: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Pedro, o próprio Pedro, aqui defendido por muitos como essa pedra angular, né, esse fundamento da igreja, está ele mesmo dizendo que Cristo é essa pedra. 1 Pedro 2,4, chegando-vos para ele a pedra viva, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Paulo também diz que Cristo é o único fundamento da igreja, 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 10,4 também, pois beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra é Cristo. Efésios 2,20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Alguns vão dizer que se Cristo é a pedra, então ele não pode ser o edificador. Mas irmãos, nós que conhecemos o Cristo que nós conhecemos, nós sabemos que isso é totalmente possível. A começar pelo fato de que ele era homem e Deus ao mesmo tempo. Não é algo lógico aí é algo sobrenatural, que a nossa mente humana nem sempre vai ser capaz de explicar. Ele mesmo em João 10 vai dizer: eu sou o pastor e eu sou a porta. São duas figuras distintas, diferentes, mas complementares, que se encaixam, que se encontram em um dado momento. Em segundo lugar, nós vemos que Jesus não deu as chaves do reino só para Pedro. O texto mostra que as chaves foram dadas aos discípulos. Jesus usou essa linguagem das chaves para representar o acesso ao reino de Deus, por meio da pregação do evangelho. Então, a chave aqui é uma figura que representa o abrir ou fechar das portas, ou seja, representa permitir ou restringir o acesso de alguém ao reino. E só Jesus é quem tem o poder soberano de abrir ou fechar a porta. Como nós já aprendemos lá em Apocalipse 3, né? Então, as chaves foram entregues à igreja. E Pedro apenas teve a oportunidade de usar essas chaves primeiro, quando ele pregou o evangelho aos judeus, por exemplo, lá no Pentecostes, quando ele pregou aos samaritanos por meio de imposição de mãos, lá em Atos 8, quando ele prega aos gentios também, na casa de Cornélio, lá em Atos 10. Então, ele faz parte desse povo. Nós, né, assim como nós. Então, a autoridade dessas chaves representa esse ministério, o ministério da pregação do evangelho, e não um poder exclusivo que foi dado só a Pedro ou ao papado posteriormente, né? Em terceiro lugar, Pedro, claramente, como nós sabemos, era uma pessoa vulnerável, uma pessoa instável, né? A vida de Pedro demonstra várias vezes aqui ele vivendo momentos de coragem, só que também vivendo momentos de medo, momentos de erro, momentos de negação. Então, não seria coerente nós dizermos que alguém assim é o alicerce da igreja de Cristo. Por exemplo, Pedro era contraditório. Logo após ele fazer a confissão dele, reconhecendo que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, ele tenta impedir Jesus de cumprir a sua missão na cruz. É quando Jesus o coloca no lugar dele, né? Nós vamos ler na próxima lição. Para trás de mim, Satanás. Você para mim é pedra de tropeço. Olha a pedra que Jesus fala que Pedro é agora. Como que Pedro é a pedra angular, o fundamento da igreja, sendo que 3 versículos para frente, Jesus classifica ele como pedra de tropeço. Aquele que está atrapalhando o caminhar, o andar da obra.
Uma outra característica, Pedro era autoconfiante demais, né? Ele prometeu a Jesus que ele jamais o abandonaria, que se fosse preciso ele até morreria por Cristo. Mas no primeiro momento nós sabemos o que aconteceu. Na primeira oportunidade, ele nega Jesus 3 vezes. Uma outra coisa, Pedro também nem sempre cumpria com as suas obrigações. Lá no jardim do Getsêmani, durante ali um dos momentos mais difíceis do ministério de Jesus, o que Pedro fez? Ao invés dele orar e vigiar, ele dormiu. Vocês nem por 1 hora puderam vigiar comigo, Jesus disse a eles. Uma outra questão sobre Pedro, ele era impulsivo e violento. Ainda lá no Getsêmani, o que ele fez? Ele sacou uma arma para ferir o servo ali, né, os soldados do sumo sacerdote. E Jesus mais uma vez precisa repreender Pedro, né? Embainha sua espada. Por acaso eu não devo beber o cálice que o Pai me deu? É isso que Jesus fala para ele. Uma outra questão sobre Pedro que nós vemos. Ele era medroso também. Quando Jesus é preso, o que Pedro faz? Ele segue de longe, porque ele não queria ser visto, ele não queria que ninguém visse e o conhecesse como discípulo de Cristo. Então, ele se afasta do Calvário. Entenda, irmãos, o objetivo, ao descrever tudo isso aqui sobre Pedro, não é manchar a imagem dele. Né? Nós não podemos fazer isso porque nós sabemos da importância que ele teve. Nós sabemos que ele foi um homem usado por Deus. Né? Deus o transformou. A caminhada dele com Cristo, apesar dele ter tido os seus altos e baixos, os seus erros e acertos, ele foi sim um dos pilares da igreja, sem dúvida. Só que isso tudo serve para mostrar que Pedro não poderia ser o fundamento da igreja de Cristo, o único, a pedra angular, porque a verdadeira igreja ela não pode ser edificada sobre um homem falho, mas somente sobre Cristo, a rocha eterna e perfeita. É o mesmo que dizer, irmãos, que um de nós poderíamos ser a pedra angular da igreja. Pedro era um homem sujeito a erros e falhas e pecados, como a própria Bíblia descreve várias vezes. Em quarto lugar, os outros apóstolos também não reconheceram Pedro como essa autoridade suprema, superior. O Novo Testamento vai mostrar que Pedro, ele não era o chefe da igreja, né? Ele tinha o seu papel de importância, só que ele não tinha uma posição acima dos outros apóstolos. Por exemplo, se Pedro fosse essa autoridade máxima sobre os outros apóstolos, por que ele não escolheu então o substituto de Judas, ele sozinho? Quando eles foram escolher o substituto de Judas Iscariotes, a decisão foi tomada de que forma? Em conjunto. Todos eles, não foi uma nomeação direta de Pedro. Isso mostra que ele não exercia uma autoridade exclusiva, sozinho. Pedro também ele foi enviado pelos apóstolos. Lá em Atos capítulo 8, nós lemos que Pedro e João foram enviados a Samaria pelos apóstolos que estavam em Jerusalém. Então isso mostra também que Pedro obedecia também aquilo que estava combinado entre eles ali, as decisões do grupo. Ele não comandava sozinho. Uma outra questão, Pedro, nós não vemos Pedro liderando o primeiro concílio da igreja. Lá em Atos 15, né, é onde acontece o primeiro concílio da igreja. Ali eles se reuniram para discutir sobre a circuncisão. Só que quem assume a liderança ali de todo aquele ato foi Tiago e não Pedro. E as decisões doutrinárias tomadas ali, naquele concílio, naquela reunião ali, não foram tomadas de forma isolada, foram tomadas de forma conjunta. Pedro teve ali o seu momento de fala, obviamente, só que ele não teve a última palavra. Outra coisa, Jesus sempre repreendeu as discussões ali sobre quem era o maior. Era muito comum que isso acontecesse lá no meio deles, né? E aí várias vezes nós vemos os discípulos discutindo ali entre eles sobre quem era o mais importante entre eles ali. E Jesus sempre os repreendia. O que Jesus diz? Em Mateus capítulo 20, versículo 27. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês.
Então Jesus, o próprio Jesus, nunca estabeleceu um único líder. Nenhum único líder. É por isso, irmãos, que uma igreja, trazendo para a nossa realidade, uma igreja onde um único líder quer fazer tudo, é uma igreja fadada ao fracasso. É uma igreja onde com certeza haverá autoritarismo, onde haverá uma liderança que se impõe da maneira errada sobre as pessoas, sobre os servos, sobre as ovelhas. Por isso que o ideal é que se tenha uma liderança, que se tenha uma diretoria, os presbíteros, os diáconos. Ninguém pode caminhar sozinho, irmãos. Outra coisa, Pedro, ele também não é descrito como principal autoridade em Jerusalém. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 9, Paulo ele se refere a Pedro como uma das colunas da igreja, junto com Tiago e junto com João. Só que ele não é nem colocado como o primeiro da lista ali. E isso mostra que havia igualdade entre eles, e não superioridade de Pedro. Outra coisa, Pedro ele foi repreendido por Paulo. Em uma ocasião ali, que Pedro errou, agindo com hipocrisia com relação aos gentios lá em Antioquia, né? Paulo o repreende em público. Gálatas 2:11, quando Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face porque ele estava errado. Isso não aconteceria, irmãos, se Pedro fosse de fato uma autoridade suprema, um líder supremo. Hoje nós não vemos alguém se levantar para, alguém que eu digo assim, alguém de dentro da própria igreja, se levantar para questionar um depoimento, uma fala do Papa, porque, segundo aquilo que eles creem, ele é a autoridade máxima, e o que ele fala é lei, o que ele fala está correto. Outra coisa, os apóstolos, eles atuavam com a mesma autoridade. Em todo o Novo Testamento, os apóstolos, eles aparecem trabalhando juntos, com a mesma autoridade. Por exemplo, Paulo, ele condenou as pessoas que tentavam ali formar partidos em torno dos apóstolos. 1 Coríntios 1, 12, 13. Cada um de vocês diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Será que Cristo está dividido? Diante disso tudo, irmãos, fica claro que o Novo Testamento não dá suporte à ideia de que Pedro teve um cargo de autoridade superior a dos outros apóstolos. A única primazia ensinada pela Bíblia, irmãos, é a supremacia de Cristo sobre a igreja. Ele sim é o nosso líder máximo, cabeça da igreja, né? Em quinto lugar, o próprio Pedro, ele nunca se apresentou como Papa. E ele nunca reivindicou isso. E é importante também que isso seja dito, porque ele sabia o seu lugar. Lá em Atos 10, por exemplo, nós nos lembramos e nós lemos, né, que Pedro, ele rejeitou a adoração de Cornélio para ele. O que ele diz? Pedro, porém, o levantou, porque ele estava curvado para adorá-lo, né? O levantou e dizendo, levante-se que eu também sou homem. Pedro também, nas suas cartas, ele se apresenta como? Como servo e apóstolo. Nas cartas de Pedro, ele nunca disse ser o maior líder da igreja. E essa é uma das grandes características, irmãos, dos apóstolos verdadeiros que o Senhor escolheu. O que nós vemos hoje em dia são pessoas que se denominam apóstolos. Que eles mesmos, segundo eles mesmos, se dizem apóstolos, se dizem bispos. Mas não é isso que nós vemos acontecer. Aqui, de acordo com aquilo que o texto bíblico diz a nós. Olha como Pedro se apresenta, 2 Pedro 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Servo, irmãos, quer dizer escravo de Jesus Cristo. Pedro se identifica como um escravo de Jesus Cristo e não como um maioral, o maior de todos. Outra coisa, ele se considerava um presbítero, como os outros.
Ele se dirige ali aos líderes da igreja como igual e não como superior. Ele se identificou assim junto com os outros. Lá em 1 Pedro 5:1, aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles. Ele diz, eu sou mais um no meio de vocês. Eu sou assim como vocês são. Outra coisa que Pedro faz e deixa muito claro é que ele condena práticas que o romanismo aprova. Ele se posicionou contra idolatrias de forma muito clara, contra líderes autoritários. 1 Pedro 4:3, bastante tempo no passado vocês fizeram a vontade de gentios, andando em abomináveis idolatrias. Não condiz com a posição de Pedro. No capítulo 5, versículos de 1-3, ele também vai falar, aos presbíteros que há entre vocês, que pastoreiem o rebanho de Deus, que há entre vocês, não como dominadores do que lhes foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. A ideia de que Pedro foi bispo da igreja de Roma, não encontra então, irmãos, apoio em lugar nenhum da Bíblia e nem na história. O catolicismo vai dizer que Pedro ocupou esse cargo durante 25 anos, de 42 a 67 depois de Cristo. Só que é uma ideia que não se sustenta. Em primeiro lugar, porque a Bíblia nunca diz que Pedro foi bispo de Roma. A palavra, para você ter uma ideia, a palavra Roma aparece 9 vezes na Bíblia, e nenhuma delas ligada a Pedro. Nenhuma de suas cartas menciona Roma. Nenhuma das cartas de Pedro ele menciona Roma. Além disso, o livro de Atos também deixa de falar de Pedro após o capítulo 15. Só volta a mencionar Pedro lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, quando vai falar que ele viajava com a sua esposa. E aí, mais uma coisa que acontece para tentar sustentar essa doutrina da Igreja Católica que eles fazem, é que os textos da Bíblia, das versões da Bíblia Católica, né, eles trocam a palavra esposa aqui, de 1 Coríntios 9, por irmã, o que é errado também. Então, irmãos, é isso que nós vemos acontecer. As pessoas querem transformar o evangelho naquilo que elas querem. Alguns fazem isso de forma mais escancarada e outros fazem isso de forma mais sutil. Outra coisa, na carta aos Romanos, Paulo não cita Pedro. Você acha, irmãos, que se Pedro estivesse lá, fosse uma autoridade, um bispo de Roma, Paulo não ia citar ele? Se foi de 42 a 67, Paulo escreve o livro de Romanos no ano 58. Foi no meio desse período. Para a tradição católica, Pedro estava em Roma como bispo. Só que Paulo não dirige a carta a Pedro. Romanos 1:11 diz, porque muito desejo ver vocês, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que sejam fortalecidos. Isso fica mais claro ainda no capítulo 16, quando ele saúda, Paulo no caso, saúda 26 pessoas da igreja e não menciona Pedro. Irmãos, não faz o menor sentido. Se Pedro fosse bispo da igreja de Roma, Paulo não citaria ele, seria o primeiro da lista, com certeza. Então, se Pedro já estivesse em Roma há anos, com certeza ele dirigiria ali as suas palavras a ele também. Uma outra coisa, os pais da igreja e os reformadores não acreditavam que Pedro era bispo em Roma. João Calvino, por exemplo, que foi um dos maiores líderes da reforma protestante que nós falamos aqui, ele escreve em um de seus livros o seguinte: posto que os escritores estão de acordo em que Pedro morreu em Roma, não o contradirei. Mas que haja sido bispo de Roma por muito tempo, ninguém me pode convencer. Então, irmãos, diante disso tudo, nós vemos que o texto de Mateus não dá base para a ideia de que Pedro tenha sido o primeiro papa e o maior líder da igreja. Pelo contrário, aponta única e exclusivamente para a supremacia de Cristo, como o único
fundador, como único fundamento, como pedra angular da igreja de Cristo, que nós vivemos hoje, que nós cremos hoje, certo? E, obviamente, como eu disse, né, nós sabemos de toda a importância de Pedro. É um homem comum de nós, pecador, falho, mas que venceu em Cristo. Um homem que não se dignou, não achou digno morrer como seu Cristo. Entende, irmãos? O lugar dele de se colocar como servo, de se colocar como escravo de Cristo. Pois bem, diante disso tudo, irmãos, nós podemos tirar algumas aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, é que a nossa fé, ela deve estar sempre firmada na revelação de Deus e não na opinião humana. Jesus pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro vai dizer: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa resposta, segundo Jesus, foi fruto de uma revelação divina. Não foi carne nem sangue quem te revelou isso. Você não está falando aquilo que os outros te contam. Você está se baseando naquilo que o próprio Deus te revelou. É isso que Jesus diz a ele. Isso mostra que o verdadeiro conhecimento, irmãos, de Cristo não vem da tradição ou da opinião humana, mas do conhecimento, daquilo que Deus diz através da sua palavra e de uma experiência pessoal que nós temos com Ele. Para alguns, Jesus foi só um mestre moral, um grande filósofo. Para outros, um profeta. Ou para outros, só um personagem histórico. Só que a base da nossa fé não é o que os outros dizem, e sim o que Deus nos revela sobre o seu Filho. A verdadeira igreja, ela é composta por aqueles que confessam Jesus como Senhor, e não por uma organização centralizada em homens que são falhos. Seja ela qual for, tá, irmãos? Nós estamos destacando aqui, claro, a ideia da Igreja Católica, né, sobre Pedro, só que no nosso contexto de igrejas evangélicas protestantes, também existe muito disso. Também existem muitos líderes que se levantam e se tornam papas de suas igrejas, se tornam o Cristo das suas igrejas, se tornam Pedro, Paulo de suas igrejas. Isso não é saudável, irmãos. Isso não é saudável, justamente porque nós somos falhos. Quantas big igrejas nós já vimos cair? Quantas grandes igrejas nós já vimos se dividir, se dissipar, entrar em conflito? Grandes líderes, considerados grandes líderes, que caem em pecados, que escandalizam todo o povo, toda a igreja, porque são homens, são falhos. Que às vezes, muitas vezes, não existe um poder tão forte para maquiar esses erros, como há em outros lugares. Às vezes isso acontece. Só que o Senhor está vendo tudo, irmãos. Mas é importante nós estarmos atentos para essas questões. Em segundo lugar, Cristo é o único fundamento inabalável da igreja. Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra em questão não é Pedro. A pedra em questão é aquilo que Pedro disse, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus estava dizendo aqui então é que a igreja não se sustenta sobre homens, mas sobre Cristo, sobre sua obra. É o que eu acabei de dizer. Não importa quão grande é essa organização, não importa quanto tempo ela vai durar. Se não estiver centrada em Cristo, ela irá cair mais cedo ou mais tarde. Talvez ainda nem neste tempo, talvez quando Jesus voltar, mas vai cair. De que adianta construir um grande templo? De que adianta construir um reino todo neste mundo, se ele não foi centrado na pessoa de Cristo? Muitos hoje, irmãos, nos nossos dias, substituem o senhorio de Cristo por líderes, por tradições, por autoridades, por políticos.
E às vezes nós fazemos isso sem nem perceber. Às vezes nós damos mais valor para o vídeo que nós vemos de um influenciador famoso no Instagram, no TikTok, do que o que a Bíblia faz. E aí quem é o nosso líder maior? Quem governa o meu pensamento? Se aquilo que eu estou vendo, o vídeo que eu estou me alimentando, está falando mais alto dentro de mim do que a própria Bíblia. E geralmente a gente vê as pessoas falando algumas coisas que o nosso interior grita ali e concorda, e fala, é isso mesmo, não sei o que, e tem que isso, e tem que aquilo, quando a Bíblia está falando exatamente o oposto. E a gente nem se lembra da Bíblia. Ah, mas não tem nada a ver, a gente fala. A verdadeira igreja, irmãos, é aquela cuja base é Cristo. Só Ele é verdadeiro. Ele é suficiente. Ele é digno de ser o alicerce da nossa fé. Por isso que nós precisamos pensar, será que a nossa fé está de fato em Cristo ou nos sistemas que nós criamos? Porque, irmãos, é tão fácil, irmãos, nos tirar do foco. Se a gente chegar no culto, na igreja, e a cadeira que a gente está acostumado a sentar todo dia, estiver um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, a gente já fica infeliz, a gente já fica insatisfeito. Se a gente chegar aqui e não tocar as músicas que a gente gosta, a gente já fica bravo. Se a palavra não for aquela que me fez feliz, eu já vou embora insatisfeito, falando que o culto não fluiu. Então a nossa fé está de fato em Cristo ou nos modelos e nos padrões que nós criamos de Cristo? Às vezes a gente está servindo a um Cristo que nem é o Cristo verdadeiro. É o Cristo que a gente inventou na nossa cabeça. Que a gente criou assim, um modelo de Cristo. E aí a gente é tão idólatra quanto aqueles que a gente fala que são. A nossa segurança espiritual, ela está no Evangelho ou está em pessoas? Quantos de nós... Quantos, irmãos, deixamos de vir ao culto, às vezes, porque sabemos que é fulano que vai pregar. Ah, eu não vou na igreja hoje não, porque essa semana o fulano me viu na rua, não me cumprimentou, ele vai estar lá, eu não quero olhar para a cara dele. Ah, porque... Irmãos, nós precisamos evoluir, irmãos. Somente quando Cristo é o centro das nossas vidas, é que nós podemos enfrentar as dificuldades com firmeza, com clareza, confiando que elas não prevalecerão contra a igreja edificada sobre a rocha. Irmãos, a igreja edificada sobre a rocha é um reflexo de vidas edificadas sobre a rocha. Nós é quem formamos a igreja de Cristo. Se nós não estivermos firmados sobre a rocha, não haverá uma igreja firmada sobre a rocha. E em terceiro lugar, a missão da igreja é proclamar o evangelho com autoridade e fidelidade. Jesus, ele entrega a todos os discípulos a chave do reino dos céus, inclusive a nós. Nós temos aqui em nossas mãos essas chaves. E essas chaves, elas representam a nossa responsabilidade de anunciar o evangelho. A nossa responsabilidade de abrir as portas do reino aos que creem. A missão da igreja é tornar Cristo conhecido ao mundo. Isso é feito pela pregação fiel da palavra, irmãos. Não tem outra forma de se conhecer Cristo senão pela sua palavra, porque é Ele falando. O que nós vemos com frequência hoje são pessoas e igrejas, como eu disse, tentando reinventar o evangelho, tentando ajustar o evangelho aos padrões culturais. Só que a autoridade espiritual da igreja, irmãos, não está na sua capacidade de agradar. A capacidade espiritual da igreja está na sua fidelidade ao evangelho, porque é o evangelho que salva. Então, se pregar o evangelho exclusivamente, com fidelidade, com verdade, for um motivo que afasta as pessoas do nosso meio, glória a Deus. É Ele quem está fazendo a obra. O evangelho pregado de maneira fiel e verdadeira, nunca, em hipótese alguma, trará consequências ruins. Em hipótese alguma.
cada cristão e cada igreja são chamados a proclamar o arrependimento, a fé e a submissão a Cristo como Senhor. E quando a igreja cumpre essa sua missão, com base nessa autoridade de Cristo, na revelação do Pai, é quando ela se torna um agente de transformação. E é isso que abre as portas do reino, irmãos, para que muitos entendam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim como Pedro entendeu, assim como os discípulos entenderam, assim como nós entendemos. Nós não podemos mais, irmãos, continuar caminhando como se tudo estivesse bom, como se tudo fosse assim mesmo. Nós não podemos mais continuar caminhando esperando que os outros façam alguma coisa a respeito. Se nós podemos fazer, nós devemos fazer. Nós devemos fazer. Porque se nós não fazemos também esperando que outros façam, nós também estamos errados. Nós também estamos pecando. Então, irmãos, diante de tudo que nós vimos aqui hoje, nós entendemos que nenhuma estrutura humana, nenhuma tradição religiosa, nenhuma liderança deste mundo pode ocupar o lugar que pertence exclusivamente a Cristo. Ah, mas ele é uma bênção. Ah, mas fulano, nossa, olha, glória a Deus. Amém, irmãos. Amém. Nós podemos e devemos ter pessoas para nos inspirar, para olhar e para aprender. Isso é totalmente plausível. O que nós não podemos é fazer com que essas pessoas tomem o lugar de Cristo. O que nós não podemos é idolatrar essas pessoas. Pedro, ele foi um instrumento extremamente usado por Deus. Da mesma maneira como todos nós fomos chamados a ser. Só que sempre o nosso maior objetivo é de dar glória à autoridade do governo de Cristo. Por isso, irmãos, que a nossa vida então, e a nossa igreja, nós como igreja, que nós estejamos sempre firmados nessa verdade. Que nós estejamos sempre atentos para que a nossa vida, para que a nossa forma de viver glorifique e honre a Cristo como cabeça da igreja, mas antes de mais nada como cabeça das nossas vidas. Que Ele nos governe, que Ele seja o centro de tudo em nós, para que assim nós possamos viver a nossa vida da maneira como Ele nos criou para viver e ser reflexo para que outras pessoas entendam e vejam que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, através de nós. Amém?